Tatiana Tenório, professora de artes da Escola Estadual Lauro de Castro, e venho conversar com vocês sobre o projeto Quarentela, o ensino remoto da performance e arte na quarentena. O projeto Quarentela surge da necessidade de construir o conhecimento em artes no ensino remoto em meio a uma pandemia. Então a gente se questionou sobre essa pergunta, como construir o conhecimento de arte no ensino remoto em meio a uma pandemia, e também pelo questionamento de como aprender com esta nova realidade social e de vida. Então o projeto surge no ano de 2020, no mês de setembro, e ele tem o seu desenvolvimento até dezembro de 2020. Então foi realizado durante 3 meses de trabalho, intercalando aulas síncronas via Google Meet e aulas assíncronas pelo WhatsApp, conversas no WhatsApp, atividades impressas ou atividades enviadas pelo SIGEDUC, que é o sistema do estado do Rio Grande do Norte, e atividades também enviadas por e-mail, para os alunos que não conseguiam acessar via SIGEDUC. Mas como é que surge o projeto, O que faz a gente começar a investigar o ensino de artes, teatro, junto com as artes integradas, remotamente? O projeto surge de uma conversa, de uma conversa inicial que a gente fez com a turma. Primeiramente, a gente queria saber como era a relação deles com a arte, se eles estavam apreciando a arte, se eles estavam produzindo arte e como é que estava essa relação. Então, a partir dessa conversa em turma, desse diálogo via aula síncrona, a gente começou a identificar que a gente estava falando de linguagens artísticas e não mais apenas do teatro, que era o campo de estudo, a linguagem artística que a gente estava propondo trabalhar. E a gente começou a perceber que não só o teatro, mas outras linguagens artísticas estavam inseridas nesse nosso diálogo, que os nossos alunos estavam produzindo arte e apreciando arte das diversas formas. Então a gente começou a integrar esse conhecimento, pensar sobre isso e trabalhar com as artes integradas. Então o ensino de teatro em diálogo com as artes integradas. Pensando nas diversas linguagens artísticas que se apresentaram para a gente em diálogo, os nossos alunos questionaram sobre a nossa produção durante a pandemia e antes da pandemia também, sobre a nossa produção enquanto artistas. E aí a gente, na aula seguinte, levamos para os alunos as nossas produções artísticas. Dentre as produções artísticas que a gente levou, a gente também levou algumas experiências de performance que a gente desenvolveu, tanto no período da pandemia quanto no período anterior à pandemia. E a gente começou a pensar nesse lugar da performance, que é o lugar da hibridação das artes, a hibridação das linguagens artísticas. Então, a partir desse diálogo que a gente identificou na diversidade de experiências artísticas que os nossos alunos tinham, das nossas experiências também enquanto artistas, pensamos em trabalhar o campo da performance como conteúdo. Mas como era que a gente iria estudar performance? Foi aí que a gente se ancorou no conceito de tema gerador, que Paulo Freire nos traz no livro Pedagogia do Oprimido, e conversamos com a turma sobre uma possível temática, uma temática de interesse comum. E aí, nesse diálogo, os alunos levantaram a temática da quarentena. Então, o nosso estudo de performance pautado na conceituação que Renato Cohen traz no livro Performance como Linguagem e também no próprio livro didático da escola, Por Toda Parte, na unidade 2 do livro didático da escola, a gente começou a trabalhar o tema gerador quarentena. E desse diálogo, o tema gerador quarentena, com o conhecimento artístico, que a gente estava trabalhando de performance, foram surgindo outros temas que a gente denomina como subtemas. Então, os alunos trouxeram nas suas variadas manifestações artísticas o subtema do amor, racismo, saudade e mudança. Então, os alunos começaram a trabalhar esses subtemas em diálogo com as suas experiências artísticas, em diálogo com a performance, e aí surgiram diversos trabalhos. Nessa construção que a gente vinha, estudando a performance, dialogando com as temáticas, conversando com os alunos, a gente percebeu que a gente estava fazendo um jogo performativo, que não se tratava apenas de uma aula via Google Meet, mas sim um jogo performativo em tela. E aí surgiu, a temática da quarentela. Então, nossas aulas passaram a ser chamadas de quarentelas e os nossos alunos e nós, professores mediadores do projeto, professores mediadores desta grande ação performativa
pandêmica, começamos a também sermos chamados de quarenteners. Então, todos os envolvidos nessa quarentela foram compreendidos como quarenteners, pegando a conceituação de performer que o nosso autor, Renato Cohen, nos traz. Nossos alunos e nós, professores mediadores, entendidos como quarenteners, dentro desse grande jogo performativo em tela. A partir desse momento que a gente teve o start de, opa, não é uma aula síncrona, é um jogo, é performance, estamos em jogo, estamos em diálogo, estamos produzindo e construindo arte juntos. Cada aluno foi investigar a sua linguagem artística de interesse. Então, é quando a chave vira assim pra gente. E aí a gente começa a investigar e a produzir também, nesse grande diálogo. Uma aluna começou a desenvolver o lettering, que é a escrita desenhada. Ela já fazia isso antes e começou a desenvolver na disciplina. Outra aluna começou a desenvolver a body art, né, que é a pintura corporal. Outro aluno começou a trabalhar com collage, que foi um conteúdo que a gente discutiu nas atividades assíncronas. Então ele produziu o collage dele, relacionando com o subtema amor e trazendo o trabalho da família, né? Trazendo a relação familiar que ele tinha, a discussão sobre essa relação familiar que ele tinha. Então a aluna que fez o lettering trouxe a temática da quarentena como tema central para o trabalho dela. A aluna que trouxe o body art trouxe a temática da mudança como tema central para o trabalho dela. Tivemos uma aluna, vários alunos, não só uma aluna, mas vários alunos e alunas produziram poesias, né? E performaram essas poesias nas quarentelas que a gente fez. Então, uma poesia que a gente destaca é a poesia da aluna Maria Beatriz, né, que fez a poesia chamada Cansada de Esperar. Maria Beatriz, jovem, negra, periférica, aluna de uma escola pública, está cansada de esperar por direitos iguais, está cansada de esperar por ser reconhecida enquanto mulher negra, que tem voz, que tem vez nessa sociedade. E aí é um grito para todos nós e é também para a gente, enquanto professor e professora, é uma satisfação muito grande ver o resultado desse trabalho. Quando eu digo para nós, professores e professoras, é porque o nosso projeto, ele parte do princípio da docência compartilhada, né? Não estou aqui sozinha e este trabalho ele não teria acontecido se eu estivesse sozinha. Primeiro, porque eu penso na docência compartilhada a partir do diálogo que eu faço com residência pedagógica. Eu tenho comigo 3 licenciandos em teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a gente intitula de 3 residentes. Eles são do programa Residência Pedagógica em Teatro. Comigo, juntos, né, nós 4, pensamos esse trabalho, construímos esse trabalho em diálogo, né, compartilhando a docência, compartilhando a experiência de ensinar teatro e ampliando a docência de ensinar teatro para ensinar também e aprender sobre as artes integradas. E aí também coloco os alunos nesse lugar. A gente não aprende e a gente não ensina sozinho, como já dizia Paulo Freire. Então essa é uma via de mão dupla constante. Esse trabalho ele foi desenvolvido com as turmas dos 9º anos da Escola Estadual Lauro de Castro, 9º A e 9º B do turno matutino, e como referência para o percurso artístico-pedagógico e para a construção das nossas sequências didáticas, a gente se inspirou na abordagem triangular da professora Ana May Barbosa. Também na Base Nacional Comum Curricular, que amplia a abordagem triangular para 6 dimensões, né? 6 dimensões do conhecimento. Então, o que é a abordagem triangular? A abordagem triangular, ela é pensada numa imagem de um triângulo, que para a professora Ana May, esse triângulo ele já não condiz mais com o desenvolvimento da proposta, em que temos uma tríade entre a contextualização do conteúdo, e essa contextualização não só envolve o conhecimento teórico e histórico do objeto artístico que você vai estudar, mas sim da cultura que cerca essa obra, que cerca esse objeto, da pluralidade cultural que esse objeto envolve e que o nosso aluno consegue também estabelecer. Então temos a contextualização, temos a leitura do conhecimento do objeto artístico, da linguagem artística que a gente está estudando, que é o diálogo que o nosso aluno faz com o objeto estudado. E temos o fazer artístico, que é o momento em que o nosso aluno se torna artista dentro desse percurso. Para Ana May, o momento em que o aluno se torna artista é o momento em que ele experimenta
permita fazer a arte que ele está estudando na teoria. E hoje, propor um percurso pedagógico que tenha como inspiração a abordagem triangular é pensar que a contextualização está imersa em todo o processo. A contextualização do que eu estou lendo, do que eu estou apreciando, mas no sentido de propor uma reflexão crítica sobre aquele conhecimento estudado, e também a contextualização do meu fazer artístico, porque no meu fazer artístico tem contexto, tem história, tem um envolvimento social, tem um envolvimento cultural, tem um envolvimento político. Como seria, né, trabalhar a performance dessa tríade? Entender o que é a performance, saber a diferença entre performance e rapping, perceber as nossas referências nacionais e internacionais de performance, nos entender também enquanto referência para os nossos alunos como performers, e o que seria ler. Nesse percurso, nossos alunos foram estimulados a fazer leituras de imagens que estavam nos livros, fazer leitura das nossas fotografias performando, assistir vídeos de performance, e o fazer artístico é o momento em que o aluno se investiga, né, nesse processo. É o momento em que o aluno percebe que ele pode performar a sua vida, que ele pode performar os seus anseios, que ele pode performar os seus desejos, que ele pode se experimentar enquanto artista livremente, sem amarras, sem certo ou errado, que ele está ali se experimentando em potência viva. Um corpo que é arte, um corpo que constrói arte, um corpo que comunica através da arte, um corpo performer, quarentena. A avaliação do nosso trabalho foi toda feita de forma processual e contínua. Tanto as atividades assíncronas que foram enviadas pelas plataformas, as nossas conversas em sala de aula, os chats que não paravam, né? Não só as conversas orais, mas o chat também foi um lugar que a gente olhou muito para a comunicação e para o diálogo e a avaliação desse trabalho. Além das atividades assíncronas, dos chats, dos debates em sala de aulas, as produções artísticas que a gente fez ao longo do percurso, né, as nossas quarentelas, e a quarentela final, que foi a última aula síncrona que a gente fez, né, com esse grande compartilhamento das performances de cada um, inclusive do nosso trabalho enquanto quarenteners também, junto com os alunos, né. A quarentela para mim é transformação. Perceber que é possível fazer arte na urgência, na escassez, na vontade. É perceber que pessoas que estavam isoladas ou que estavam distantes fisicamente se encontraram em tela e fizeram arte em tela. Diante de todo o caos, diante de toda a dor, conseguimos construir algo interessante, transformador para todos. Quarentena para mim é transformação, é revolução. São duas, transformação e revolução.